contra o Vitória, no dia que houve a saída de toda a comissão técnica e do Rodrigo Caetano. E também cerca de 20 dias para a estreia, para o jogo importante contra o Santa Fé, decisivo na Libertadores. O tempo está passando e o Flamengo já definiu o seu executivo de futebol. Carlos Noval, que era o diretor da base. Falta agora, com a confirmação do Noval, decidir o treinador. Fábio Azevedo já vem do Ninho do Urubu, mas o próprio Fabinho já trouxe essa informação. O Maurício Barbieri, que é um dos auxiliares do Flamengo, que foi mantido, já trabalhou no Audax, né? É um cara que tem também a possibilidade de continuar. Existe uma corrente que acha que ele deve ser mantido como treinador, se apostar no nome novo, mas o Cuca é o nome que surge aí como o favorito e o que está negociando, companheiro. O Cuca não vai ser comentarista? Mas ele tem a cláusula que permite a ele abrir mão de participar da cobertura da Copa. Já botou a cláusula lá sabendo que poderia existir uma possibilidade. Então tudo bem, ué. Então tá na mão dele, escolhe. Mas o Cuca é um bom nome para dirigir o Flamengo nesse momento? É um bom nome. Mas qual é o discurso do Cuca? É o mesmo do Palmeiras? Ele não indicou nenhum desses. Eu tô trazendo a última imagem que eu tenho e no meu ouvido ouvi o que o Cuca falava. Eu não indiquei 5, 6 jogadores para esse time do Palmeiras. Nesse Flamengo ele indicou 35 que estão aí, né? Ele não indicou ninguém. Então, é isso que a gente precisa entender. Porque o técnico vai chegar, ele sabe que tem uma estrutura, tem contrato de jogador de 3, 4, 5 anos. Não dá para pegar e chegar e mandar 20 embora. Não é assim que se faz futebol, né? Ele conhece o grupo. Será que o grupo está encaixado na forma de pensamento de jogo que ele tem? Acho que há uma diferença, né? Ao chegar no Palmeiras no ano passado, ele era unânime, assim, era a última bolacha do pacote. Era a última bolacha do pacote. É verdade. Essa vinda dele agora, possível vinda dele para o Flamengo, ele vem para recuperar prestígio, recuperar trabalho. E acho, Quesada, que ele deve ter visto e revisto aquilo que ele disse o ano passado, porque soou muito mal para todo mundo, pegou muito mal ele, né? Internamente também, e ele vai vir para trabalhar. E eu gosto muito do Cuca, gosto da pessoa dele, da figura dele, gosto do trabalho, e acho que ele entre os nomes que estão sendo falados aí, Abel Braga, Renato Gaúcho e Cuca, né, os outros eu já tenho dúvida, Marcelo, Vanderlei, os outros aí eu já tenho dúvida. Esses 3 são de primeira linha. E ele tem perfil... Cuca, que você falou? Cuca, Abel e Renato. 3 grandes nomes. Para mim são os 3 nomes... Abel e Renato empregados. O Abel e Renato empregados, são mais difíceis. Mas ele tem que chegar ali, e dar uma sacudida no grupo, fazer essa galera transpirar um pouquinho mais, ter um pouco mais de vibração, um pouco mais de vontade. Não que esteja faltando, quer dizer, se tem que ter um pouquinho mais é porque está faltando. Mas não é isso. É vibração. É alegrar o cara que tá do lado de fora, o torcedor. Ele tem essa capacidade? Porque ele é um grande treinador, acho que tem. Ele fez isso no Atlético, isso no Palmeiras. Não estou falando só em lugares que conquistou, não. Ele pegou o Fluminense, 99,9% de chance de ser rebaixado. E ele salvou o Fluminense. E chegou à final da Sul-Americana no mesmo momento. E no mesmo momento ele foi campeão no Flamengo. Exatamente. Ele foi campeão carioca em 2009. Exatamente. O Cuca já fez então ele tem ótimos trabalhos, mas a vida, às vezes, você precisa perder para depois ganhar. A última impressão... Não dizem que a primeira impressão é que fica. A última impressão do Cuca, por causa dessa passagem do Palmeiras, ficou muito ruim. Mas não se pode esquecer que o Cuca tem uma série de grandes trabalhos na carreira. É um ótimo treinador, só que está muito recente essa história da última passagem dele pelo Palmeiras. A penúltima impressão é excelente. Campeão brasileiro. A última é que não foi boa. A questão do Flamengo é a seguinte: o Flamengo tem um discurso de ter uma comissão técnica que trabalhe em conjunto e contratar um técnico para fazer parte dessa comissão técnica. Aí você diz assim, o Cuca é mais personalista nesse aspecto. Ele trabalha com o Cuquinha, ele trabalha de uma maneira particular. Aí você diz assim, mas isso não significa... Eu estou dizendo que eu ouço do Flamengo. Isso não significa que você não possa contratar um técnico que tenha uma imagem personalista
desde que você julgue que ele vai trabalhar nessa comissão técnica que está montada no Flamengo. Pode ser o Cuca. O Cuca é um nome mais forte no Flamengo hoje. Há uma hipótese que não se descarta no Flamengo, pelo menos não no discurso, de ter um técnico da casa. Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, Maurício Ferreira, que foi técnico campeão da Copa São Paulo. Agora, acho muito difícil que essa hipótese ela se confirme, porque tem um ônus político muito grande. Não, a decisão não pode ser pelo ônus político. É verdade que é um ano de eleição. É verdade que se você contrata o Filipão, por exemplo, que não está em discussão nesse momento, contrata o Filipão, chegou Filipão, é um nome enorme, a repercussão é enorme. Se perde com o Filipão e perde com o Maurício Barbieri, dá no mesmo, porque o impacto vai ser o mesmo. Agora, se você cai na fase de grupos da Libertadores com um técnico que você confiou que era da casa e que ninguém conhecia, aí você vai no pescoço do presidente. A torcida vai no pescoço do presidente. Não tem outro pescoço. Já vi esse filme. Não tem outro pescoço para ir. Zé Ricardo. Mas o Zé Ricardo foi uma experiência bem sucedida. Ele brigou para ser campeão brasileiro. Foi campeão carioca. Ele foi campeão carioca. Ele teve o tempo. O Zé Ricardo foi mais bem sucedido do que o Rueda e do que o Carpegiani em tempo de trabalho. Agora, 89 jogos. Hoje o impacto é muito grande. Tem que ter muita coragem para você decidir que vai no técnico da sua convicção e que ninguém conhece. Ano de eleição. Exato. Últimos meses de Eduardo Bandeira de Melo, que é cobrado para ganhar um título importante. Que reforça a ideia do Cuca, que foi campeão carioca no Flamengo, que montou o time que foi campeão brasileiro com o Andrade. Eu soube informação que o presidente Eduardo Bandeira de Melo e o Fred Luiz, eles gostariam muito, além do Cuca, que é o nome que está conversando e que é um grande treinador, de contar com Abel Braga. Porém, rivalidade Flamengo-Fluminense, Abel está empregado, tem contrato com o Fluminense, é uma situação que dificulta.